Martins. Era uma vez um artista, com Lalo Barbas e Rodrigo Marta. Arte, talento e umas quantas gargalhadas. Era uma vez um artista. Muito boa noite a todos, uma feliz quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. São neste momento 9h06:26 e estamos aqui uma vez mais na 93.1 FM, Rádio Voz dos Moris, para falarmos um bocadinho sobre arte, não é, meu estimado parceiro Lalo Barbas? Boa noite. Claro que é. Boa noite, estimados ouvintes. Connosco temos um artista vareiro que exprime a sua arte nas suas canções, no teatro e na sua escrita. Recentemente deixou-se ser levado pelas asas de um sonho. Convosco, era uma vez Luís Rola. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Luís. Antes de mais dizer que é um gosto estar aqui. Obrigado pelo vosso convite, pelo teu convite, pelo convite do Rodrigo, para estar aqui no Era Uma Vez Um Artista. É um gosto muito grande e estamos prontos para uma hora muito bonita. Uma hora muito bonita e, portanto, estejam aí desse lado connosco, interajam connosco, mandem comentários e façam perguntas e o que quiserem. Estás nervoso? Estou um bocadinho nervoso, fico sempre um bocadinho nervoso porque faz parte. Faz parte, claro. Faz parte. Luís, também é um gosto enorme ter-te aqui connosco. Vou começar por perguntar-te quem é o Luís Rola. Respondendo à tua pergunta, deixa-me só. Eu queria só ver se consigo mandar isto, que é para a gente ter 50 mil pessoas na live. Sim, não estranhem eu estar aqui deste lado, mas para nós ficarmos mais coesos entre nós os três, ficarmos todos juntinhos, vamos fazer assim desta forma. Sim, também damos um bocadinho, uns segundinhos também para esperar que vocês todos nos cheguem a nós através do Facebook, porque acredito que vocês também estão mortinhos para saber mais sobre a vida e sobre o lado artístico do nosso querido Luís Rola. E o Luís tem uma carrada de contactos que nos consegue ajudar também a chegar a esse objetivo, não é, Luís? É verdade. Eu estou aqui a mandar só para alguns grupos, que é para a gente ter aqui a live cheia. Isto ajuda-nos a todos e ajuda também aqui os meus amigos, o Rodrigo e o Alu a crescerem. Eu aproveito para vos convidar a todos que estão aí desse lado, que eu não sei para já quantos somos, mas espero que sejam muitos, a fazerem like na página de Instagram de Era Uma Vez Um Artista, para que a página de Instagram de Era Uma Vez Um Artista possa chegar aos 1000 seguidores. Ângelo, precisa da tua ajuda nisto. É verdade. Eu prometi há uns dias atrás ao público que a partir de agora iria fazer live no Instagram, na página Era Uma Vez Um Artista. Mas o Instagram, desculpa, mas a expressão tramou-nos, porque agora só nos deixa fazer live a partir de 1000 seguidores. São questões só meramente tecnológicas. Exatamente. Nós tentamos arranjar as soluções todas para garantir que a maior parte de vocês nos consegue acompanhar. Por isso, se estiverem gostado do programa, sigam a página Era Uma Vez Um Artista 93.1 no Instagram. Não se vão arrepender. Tem lá uns underscores lá no meio e uns pontos. Pronto, é essa a parte que vocês vão mais encontrar. ajuda. Mas acredito que vocês consigam lá chegar. Luís, quem é o Luís Rola? Quem é o Luís Rola? Esta pergunta começa logo como uma pergunta que é sempre difícil de responder, porque o Luís Rola foi tendo várias versões ao longo da sua vida. Portanto, quem é o Luís Rola hoje não é o mesmo que era há 10 anos, nem será o mesmo que daqui a 5 anos ou se calhar até amanhã. Acredito. Estamos sempre em mudança. Quem é o Luís Rola? Eu sou uma pessoa
Gosto muito de pensar que o mais importante é ser verdadeiro comigo próprio. Portanto, a primeira coisa é a essência, é eu sentir que sou a minha essência. Nem sempre foi assim, mas hoje eu procuro ser mesmo a minha verdade. Em tudo, nas relações, no convívio com as pessoas, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, tem que lá estar a minha essência. Tem que ser eu próprio. Isso é o mais importante. Depois, sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa criativa, reconheço muita criatividade em mim. Nota-se. Sou alguém também sentimental, tenho um lado emocional muito vincado. Há pessoas mais racionais, eu sou uma pessoa mais emocional do que racional. Okay. Pese embora também seja precisa a racionalidade, mas eu sou muito emocional. Uhum. Mais, o que é que eu posso dizer mais? Sou uma pessoa muito amiga, gosto muito dos meus amigos, gosto muito de pessoas, sou uma pessoa de pessoas, gosto mesmo muito de pessoas. Tenho aprendido ao longo dos últimos tempos a gostar de mim também. Porque, isso é ótimo. Porque durante muito tempo eu gostava de pessoas, mas faltava-me o amor próprio. Hoje tenho aprendido aos poucos a trabalhar também o amor próprio, a dizer... Gosto de pessoas, mas também gosto muito de mim, acima de tudo. Em primeiro lugar. E isso nota-se um pouco também com alguns dos projetos que nós vamos falando durante a noite apresentar para falarmos entre nós três e para vocês todos. Tu sentes que estes projetos nos quais tu te metes ajudaram-te a desenvolver mais esse teu amor próprio? Sim, foram muito importantes. Eu destacaria algumas coisas nesse trabalho. Uma primeira coisa foi o caminho que eu comecei a fazer, a entrada no Trupe de Reis em 2013. Bem, ok. A entrada no Trupe de Reis. Quando eu entrei na Tradição de Juventude, a convite de uma grande amiga minha, a Mafalda Pampolim, que digamos, foi a minha madrinha que me levou para a Trupe de Reis, conheci ali pessoas incríveis e conheci nomeadamente o Pedro Peralta, que me ajudou muito neste processo de ganhar mais autoconfiança, de desenvolver a minha autoestima, a confiança da pessoa que eu sou, a confiança enquanto artista também. Exato. E isso foi importante. E depois, mais recentemente e chave, foi o meu caminho que comecei a fazer de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, através de várias coisas que fiz, através de uma comunidade incrível que fui conhecendo ao longo desse caminho, que começou em 2023. Okay. E esse caminho foi muito importante, através de ter conhecido um coach incrível, um mentor, que é o Jorge Coutinho, ter feito várias coisas com ele. És livre para mandares todos os abraços também que queiras mandar. E na verdade, se tu és uma pessoa de pessoas, de certeza que também és uma pessoa de abraços e mandar abraços. E na verdade, uma coisa que me aconteceu foi... E uma coisa maravilhosa é que eu fiz um curso de hábitos do Jorge, os hábitos lendários, é um curso que ele tem, uma formação que ele tem, e eu fiz. E depois fui a vários restarts, que é o evento dele, a imersão dele de 3 dias, que ele tem 2 vezes ao ano. E já fui a vários, e fui a outros eventos. E uma coisa que eu senti foi um profundo trabalho em mim. Eu fui à procura de trabalhar em mim. Fiz terapia também, acho que não tenho problema nenhum em dizer, fiz terapia com a Catarina Duarte, que é uma pessoa incrível. Cheguei a fazer reiki, cheguei a fazer terapia multidimensional. Tenho o yoga que me faz tão bem e que também trabalha tanto o autoconhecimento, o yoga com a Nancy. Um beijinho muito grande para a nossa querida Nancy Reis, que é maravilhosa. Que faço 3, 4 vezes por semana. É uma coisa que me faz tão bem, faz parte de quem eu sou. Ou seja, todo este trabalho de autoconhecimento foi muito importante para me ajudar a trabalhar amor próprio, a curar feridas, a curar crenças, e a desbloquear sonhos também, este trabalho que eu fiz. E depois trouxe-me pessoas incríveis. E para não estar a ser injusto com as pessoas, eu não quero mandar grandes abraços a muita gente, porque depois vão dizer que eu me esqueci daquela pessoa. Mas... para isso, mandas um abraço a toda a gente. Mando um abraço a toda a gente. Evidentemente, podia destacar a Maria Oliveira, que foi minha coach durante muito tempo e é uma pessoa incrível. A Andréa Leite, o Rui Jorge e... a Márcia Roldão, a Judi, tanta gente que eu conheci neste caminho de desenvolvimento pessoal, que são pessoas para a vida. Porque nós, quando vamos para este tipo de ambientes, não é só o que nós bebemos dos eventos que vamos e daquilo que aprendemos nos eventos,
é as pessoas, é a comunidade que nós ganhamos. Exatamente. Nós ganhamos comunidade, ganhamos pessoas na nossa vida que são pilares. E então é maravilhoso. Como eu costumo dizer, qualquer artista é sentimental, tem sempre sentimentos. O que é da Também nós temos- sem os sentimentos? Exatamente. É verdade, é verdade. Luís, foi bom conhecer essa parte, esse teu lado de crescer como pessoa, porque eras uma pessoa tímida então. Era uma pessoa muito tímida. Eu sim, sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre. Agora as pessoas olham para mim e dizem: não, tímido, não é tímido. Mas na verdade, a pessoa que vocês estão a ver hoje aqui à frente, há 10 anos atrás, se calhar não estaria aqui. E por falar há 10 anos atrás, o que eu quero perguntar não é há 10 anos atrás, é ainda mais tempo. Vamos andar para trás. Eu gosto Exatamente, disso. Eu vamos gosto disso. recuar no tempo. Vamos Sim, recuar no muito tempo. bem, muito bem. Como foi a tua infância? Como é que foi a minha infância? Pergunta profunda. Foi uma infância maravilhosa, mas com altos e baixos, e eu vou explanar isso de uma forma simples. Primeiro, a infância foi boa porque eu fui uma criança feliz, uma criança que brincou muito e que felizmente tive... Eu sou natural de Cortegaça, eu sou natural de Ou Cortegaça. seja, praticamente aqui à beira. Sim. Até pensei que tu fosses nascido e criado mesmo em Alvar. Também Não, eu. na verdade não. Na verdade, essa história já vamos desembocar aí, mas basicamente eu sou natural de Cortegaça. Os meus avós tinham uma casa em Cortegaça que já vem do tempo dos meus bisavós, é uma casa de família, e eu vivi lá praticamente toda a minha infância, com a minha mãe, com o meu pai. Depois houve uma altura que os meus pais se separaram, o meu pai foi para Ovar, Ok. e foi para o sítio onde eu estou atualmente, que é o Pátio do Marquês em Ovar, porque o meu pai estava lá e a minha mãe estava em Cortegaça. Mas a minha infância foi muito passada em Cortegaça. E eu tenho um grande amigo de infância de escola primária, que ainda hoje é um grande amigo, é uma pessoa muito especial para mim, que se chama Mário, a quem eu mando também já um grande abraço. E então passei muito a minha infância com ele e com outros amigos, porque eu estudei escola primária Cortegaça, depois fui para o Colégio dos Carvalhos, onde estudei do meu 5º ao 12º ano, portanto, no Colégio dos Carvalhos. E Já fazer logo assim grandes viagens para o teu meio académico. depois é interessante que eu passei grande parte da infância em Cortegaça e passei muito com o Mário, sobretudo naquela altura da primária, mas mesmo depois, quando eu vou para o colégio e o Mário vai para os Moris, para a escola secundária dos Moris, não houve um afastamento. E o Mário era daqueles amigos, e por isso eu falo, e é muito bom, porque era daqueles amigos que nas férias, eu tipo estava, uma semana estava com a minha mãe e uma semana estava com o meu pai, por exemplo, nas férias, em Ovar. E o Mário era daquelas pessoas que, se fosse preciso, eu dizia-lhe: olha, na semana em que eu estou com a minha mãe, tu vens. E ele vinha para a minha casa, ficava lá, se fosse preciso, a semana toda, dizia à mãe: vou ficar lá 2, 3 dias, depois da meio da semana ligava à mãe: olha, vou ficar aqui mais o resto da semana. E a mãe dele não se importava e ele ficava. Era quase um irmão, era quase como se fosse um irmão. E depois em Ovar, porque eu em Ovar, a minha infância foi muito passada também no Pátio do Marquês. Nós tínhamos os amigos do Pátio do Marquês. Era a Mafalda, uma grande amiga minha, a minha melhor amiga, que eu conheço há mais de 30 anos, do Pátio do Marquês, e o Ricardo, que eu não posso deixar daqui de falar do Ricardo de Lisboa, porque ele é um grande amigo, também dessa altura de infância, conheço há mais de 30 anos, e hoje Ricardo, desculpa interromper. o Ricardo Varanda, o Ricardo de Lisboa, o Ricardo Varanda, Que está ligado à Foto Lisboa. está ligado à Foto de Lisboa. Ok, já estou a ver quem é. Sou muito amigo dele e da família, e ele é um grande amigo. Para além Sim. disso, sou padrinho de casamento dele. É uma ligação Claro. para a vida e que vem dessa altura, de quando eu tinha 9, 10 anos. Portanto, foi uma infância feliz. Tenho que dizer aqui uma coisa que me marcou muito na infância, que não posso deixar de o dizer, porque contribuiu para eu ter tido em mim alguma falta de autoestima e aquela timidez e o amor próprio que eu falei há pouco, que estou a trabalhá-lo e estou a melhorá-lo, que foi ter sido vítima de bullying. Hoje falo disso abertamente, mas na escola secundária, no colégio, cheguei a ser vítima de bullying. Na altura nem tinha esse nome, na verdade. Na altura era... gozavam contigo, mas não se falava de bullying. Mas hoje olho para trás e sei claramente que aquilo era bullying. Nunca foi bullying físico, mas era bullying verbal.
Que muitas vezes é pior. Muitas vezes é pior, Exatamente. nomeadamente por causa de aproveitarem o facto de eu me chamar rola e isto ser um motivo para piada, na verdade. E eu sei que aquilo marcou-me, mesmo que eu tentasse ignorar, eu hoje olho para trás e no meu caminho, na minha caminhada que fiz nos últimos anos, eu percebo que esse lado da infância ficou marcado em mim. Prontos, mas também faz parte das vivências e eu hoje sou grato e honro todas as minhas vivências e honro também essa parte da minha história, porque faz parte, acho que é isso. Mas foi uma infância feliz. Uma infância feliz. É bom saber que contribuiu de tantas formas para a pessoa cheia de sangue escolar. Uma infância em que que é de berço. A minha paixão pelo piano é de berço. Já vem de miúdo, já vem da infância, inclusive. Eu ia perguntar isso, Da infância. depois da infância, em adolescente, em jovem, Sim. quais eram os teus sonhos? O que é que sonhavas? O que é que querias ser? Tinhas assim algum bichinho de eu, É um assim. dia vou fazer aquilo? Na verdade, quando nós somos jovens, temos muitos sonhos e ao mesmo tempo não sabemos bem o que queremos. Na verdade. Também é verdade, às vezes também é verdade. Eu na altura tinha. Havia algo que eu já sabia que gostava muito, não para fazer profissionalmente, mas já era algo que eu gostava muito, que era as artes e era o piano. O piano vem de berço, pronto. E isso eu já sabia que gostava, que desde cedo comecei a tocar. Mas depois, eu gostava muito. O meu pai era economista. A minha irmã, uma das minhas irmãs, a minha irmã Ana, mais conhecida por Aninhas, nós chamamos de Aninhas, ela estava ligada à gestão de empresas e eu acabei por seguir gestão de empresas, na verdade. E gosto do que faço, não segui. Pode haver aquela ideia, seguiste gestão de empresas porque o teu pai estava ligado à economia, a tua irmã estava ligada à gestão. Não. Foi uma decisão na altura pensada e eu gostava daquilo. Pronto, e segui. Pronto, mas ainda sem ter grandes sonhos. Tinha o sonho de tirar o curso e de trabalhar na área, mas não tinha ainda grandes sonhos a nível sequer das artes e daquilo que eu depois comecei a vir a desenvolver mais tarde. Mas é isso, eu acho que quando nós somos jovens temos muitos ideais, mas ainda não está ali muito claro, tem este sonho ou aquele ou o outro. Queremos também viver a vida e aproveitar a vida. Sim, E depois- ver o que a vida dá. E depois, claro, tirar um curso e sentir que escolhemos bem, que vamos para algo que gostamos e que nos vai depois trazer um futuro e tudo isso é Sentes que importante. isso é um pouco uma segurança, caso imagina, notas que tu és uma pessoa muito virada para a arte. Sim. Tu sentias que o facto de tu teres este outro curso funcionava um pouco como uma segurança, caso um caminho pelas artes não te realizasse a 100% conforme pensarias que te iria realizar, Não. ao menos tinhas esse curso Não. no plano? Percebo a tua pergunta, mas não, porquê? E vou-te explicar porquê. Porque esta paixão pelas artes, eu tinha a paixão, eu gostava muito de tocar piano, porque sempre toquei, mas eu não tinha ainda qualquer sonho ligado às artes nessa altura. Não, Ok. nomeadamente na altura em que eu vou para a faculdade, em 2003, eu não tinha qualquer sonho ligado às artes. Eu gostava de artes, mas não tinha qualquer sonho ligado às artes propriamente dito. Portanto, o curso não foi, se correr mal as artes tenho o curso. Não foi nada disso. Ok. Foi uma decisão pensada, quero ir para aquela área, vou para a gestão, fui para Coimbra, pronto. E na verdade foi isso. Só mais tarde, bastante mais tarde, é que começaram a aparecer os sonhos nas artes. E que eu comecei a descobrir que realmente as artes fazia parte daquilo que eu sou. Não daquilo que eu faço propriamente profissionalmente, mas daquilo que é o meu propósito de vida. O que pode vir a ser... E quem sabe um dia possa viver exclusivamente das artes. Exatamente. Quem sabe, ainda assim eu gosto muito do que faço, como consultor de gestão, na área da gestão e como consultor, gosto muito do que faço, mas quem sabe um dia, porque o meu propósito, aquilo que me faz realmente... Portanto, vocês percebem o que eu quero dizer, vocês aí também percebem, vocês aí em casa também percebem, podem fazer perguntas que quiserem, porque nós queremos interação do público, mas é isso, as artes é aquilo que me apaixona realmente, é quando eu vou ao piano e estou a tocar no piano, de repente estou a viajar e parece que perco
é uma coisa incrível. Chega a ser mais do que uma terapia para ti, não? É uma terapia. A música é uma terapia, a escrita é uma terapia. Uhum. Nós já lá vamos, mas eu comecei a escrever precisamente como terapia. Ok. Pois. Ia-te perguntar isso, que tu dá para ver pelos teus trabalhos que tens publicado recentemente, já lá Sim. vamos, que escreves muita poesia. Como é que se nasceu? Nasceu em 2010 e nasceu porque 2010 foi um ano de profunda mudança. Ok. Foi um ano na minha vida chave. Há um antes e um depois de 2010. Bem. Eu entrei na faculdade em 2013 e sou muito grato aos anos que passei em Coimbra e às pessoas que conheci em Coimbra. Eu estudei no ISCAC, gestão de empresas, e conheci ali um grupo fantástico de pessoas. Ainda hoje reunimos pelo menos 2 vezes por ano. Às vezes não dá para ir sempre, mas nós reunimos pelo menos uma vez por ano. Eu vou sempre e fazemos um jantarzinho para não perder esta ligação de amizade que ficou entre os amigos da faculdade. E foram anos muito bons, mas também foram anos em que eu me perdi. Eu me perdi enquanto pessoa. Ui, sério? É verdade. Eu tive uma adição muito grande naquela altura, que foi a adição do jogo. A adição do jogo. vício. Bem, ok. Sim. E este tipo de adições normalmente começam com uma brincadeira entre amigos. Olha, vamos fazer uma aposta, era online, mas depois torna-se algo em que tu perdes o controle e torna-se algo que muito, muito complicado, muito Já grave. havia esses jogos em 2013? Já havia os sites, Bet&Win e outros sites que já havia nessa Ok. Uma altura. coisa engraçada, tu estavas a entrar para a universidade e eu estava a nascer. Sim. Foi em Sim, 2013. curiosidade. Olha que interessante. É, exato. Mas foi isso, então. Tive ali alguns anos complicados por via disso também. E em 2010, porque é que eu falo muito de 2010? Porque em 2010 eu faço uma transformação. Eu decidi, foi o primeiro momento em que eu decidi, não, eu tenho que dar uma volta à minha vida. E decidi parar de jogar. Depois mais tarde tive algumas recaídas, mas parei nessa altura e tive vários anos sem jogar. E parei em 2010 e dei uma transformação à minha vida. Pedi o reingresso na faculdade. Faltavam-me 7 cadeiras para acabar o curso. Peço o reingresso na faculdade, termino o curso, dou uma volta à minha vida completa. E aí escrevo o primeiro poema. O primeiro poema que eu escrevo é Vida Nova e reflete este período, reflete os anos mais críticos da minha vida, 2007, 2008 e 2009, os anos mais críticos da minha vida. Era tão pequenino nessa altura. E depois a mudança, e por isso Vida Nova, reflete os dois lados, e a mudança, a transformação que eu comecei a fazer a partir daí. Eu acho que faz absolutamente sentido. Já tinhas partilhado connosco que a poesia que tu escreves é muito pessoal. É muito Escreves pessoal. muito E sobre por histórias isso- da tua vida. E por isso, a partir de 2010, quando escrevo o meu primeiro poema, eu comecei a escrever em catadupla, comecei a escrever muito regularmente. E os poemas foram uma terapia para mim. Eu era muito tímido, eu tinha alguma dificuldade em me expor, e então a escrita servia muito para eu me libertar daquilo que eu estava a sentir em cada momento. Muitas das vezes os poemas eram sobre mim, outras vezes podiam ser sobre acontecimentos, e até posso ter escrito um ou outro poema que nem tinha nada a ver comigo, mas que eu quis escrever naquele momento. Mas a maior parte dos meus poemas, naquele momento, eu hoje olho para eles, se calhar de uma maneira diferente, mas no momento em que os escrevi, era para libertar algo que eu estava a sentir e que eu, através da escrita, conseguia libertar. Então serviu como terapia, e eu escrevi. E escrevia muito no comboio, Bem. de Coimbra, quando ia de Coimbra para o VAR, ou vice-versa, mas quando vinha, porque eu estudava em Coimbra, depois quando vinha, eu estava no comboio, normalmente vinha no regional, que demorava 1 hora ou mais, Isso é um bom momento E para, punha- para tu te inspirares. inspirava-me e punha-me a escrever. E pronto, e a partir daí, foi daí que nasceu Poesia. a poesia. Normalmente Mas- é à noite que as pessoas se inspiram. Sim, Foi, sim. foi daí que nasceu a poesia e nasceu como
hoje é uma paixão, é algo que eu amo muito, mas nasceu como terapia. Como terapia. É muito isso. Algo muito bonito que tu fazes, um pouco em complemento com a poesia. Tu já falaste no teu amor à música, no teu amor ao piano. Sim. Tu tens pelo menos uma iniciativa muito engraçada, há várias. Andei a buscar um bocadinho o teu canal do YouTube, a perceber alguns dos teus lançamentos, com a tua voz, com letras tuas, letras em parceria, Sim. com a tua música. E tens um projeto com a Andreia Leite, Tenho. que é o Alma em Dueto. Explica um bocadinho como é que funciona, ou como é que tu te sentes estares a complementar dois grandes gostos teus, Sim. que são a escrita dos teus poemas com o piano, que tu amas tanto. E Sim. como é que este projeto surgiu? Esse projeto é um projeto maravilhoso e eu aproveito para mandar um grande beijinho para a Andreia Leite, que é uma pessoa que eu amo sem tracinho, porque foi ela que inventou esta do amo sem Que tracinho. bem. E o que é o amo sem tracinho para a malta que está ali em casa e que vai ver isto em direto ou em diferido? Sim. O amo sem tracinho é porque o amor não se divide, multiplica-se. Muito bom. Então ela criou o amo sem tracinho. Tirar o tracinho, Muito porque bom. o amor não se divide, multiplica-se. Portanto, digam às pessoas que amam, amo-te sem tracinho. Está ali a cama. Amo-te sem Muito tracinho. bom. Amo-te sem tracinho. Prontos. É mais um lema para juntar ou não tenham medo de ser ridículos. Exato. Como é que surgiu o Alma em Dueto? O Alma em Dueto surgiu em 2025 de um convite que eu fiz. Eu conheci a Andreia pessoalmente em janeiro. Ela tinha ido a um restart, a vários restarts, mas eu não tinha conhecido a Andreia. E quando conheço a Andreia pessoalmente foi em janeiro de 2025, num almoço que nós fizemos do nosso grupinho de malta do Restart e malta que foi ao Restart e de malta aqui da Zona Norte, e não só, mas nós fizemos um almoço e eu conhecia pessoalmente. Depois, mais tarde, eu sabia que a Andreia escrevia, eu já sabia. Pronto, ok, porque eu tinha um bocado a ideia que também que eram com poemas teus, mas eram com poemas da Andreia. Não eram com poemas, que eram giro. com textos da Andreia, porque a Andreia escreve maravilhosamente bem, a Andreia Leite. Bom. Mais uma possível sugestão, Ângelo? E escreve texto. Seria uma convidada fantástica. Ela tem uma Vamos escrita. já anotar. Ela tem uma escrita terapêutica, porque ela escreve Bem. muito textos de desenvolvimento pessoal e textos que nos tocam mesmo profundamente. André Leite? Sim, Sim. Andreia Leite. Vamos já anotar. Já E fica eu? aqui anotado. E eu convidei-a, na altura, para pegar numa música. Eu tinha feito uma música e disse: olha, por que não tu pegares num texto, escreveres um texto e com esta música e a gente fazer aqui um vídeo com música minha, texto teu. E na altura, ainda sem sequer pensar que ia surgir o Alma em Dueto. Foi um desafio que eu lhe fiz. Mas aquilo ficou tão bonito, foi tão especial, que mais tarde que nós continuamos a fazer. E depois, mais tarde, em maio de 25, abril-maio de 25, nós decidimos, não, temos que dar um nome a este projeto e temos que lhe dar uma cara, dar-lhe um nome, dar-lhe uma marca e decidimos Alma em Dueto. Fazia todo sentido Alma em Dueto. Eu adoro tocar piano e adoro improvisar e adoro ir para o piano e chegar ao piano e tocar e sair-me naturalmente. E ela também tem uma fluidez e ama escrever e escreve com uma fluidez. E este projeto é lindo. Nós hoje temos o nosso canal de YouTube Alma em Dueto, que eu convido vocês a seguirem. Já Alma em sabem. Dueto, canal de YouTube. E temos textos lindíssimos e o nosso projeto junta duas paixões. A paixão pela escrita da Andreia, a minha paixão pela música. E é mesmo muito bonito e acho que estamos também a impactar e sabemos que podemos impactar pessoas com o nosso projeto, porque a escrita cura, a música faz bem à alma, a escrita faz bem à alma e portanto é um projeto muito especial. Malta, E que está para durar. Fiquem Está com para a durar. noção, a arte cura. A arte cura. E muito. Luís, para além dessa ligação com a música, com a poesia, tu também és ator amador na companhia de teatro Sol d'Alma, É verdade. que pessoalmente, e também falo aqui do Rodrigo, fomos ver uma peça tua É verdade? na semana Recentemente. passada, Uhum. em que aqui o nosso amigo Luís é um ator e peras. É Como é verdade. que nasceu essa paixão também pelo teatro? Para além de ator, deixem só dizer também dançarino, que eu também não querendo dar demasiado spoiler. Isso não Cá sabia. dançarino, Mas eu ainda não ali, sei dançar. Quem é que disse que eu sabia dançar? Eu sou um pé de chumbo, quer dizer, não sou pé de chumbo, Ah, mas não mas sou. para o rock tu rocas. Sim, mas não sou dançarino, não sou dançarino.
Isto é Mas tu assim. mostraste ali umas coisinhas bonitas. Eu sou uma pessoa que não tenho problema em fazer nada. Ou seja, não tenho medo do ridículo, digo já, porque nós. É dos meus. Porque se nós queremos ser fiéis à nossa essência, nós não temos que ter medo do ridículo. Sem dúvida. Se os outros não gostarem, isso é problema dos outros, não é problema nosso. O artista Nós temos que ser iguais à nossa essência. Isso eu acredito muito nisso. Sem dúvida. Que não, como já perceberam que não foi sempre assim. Eu, durante muito tempo dava importância à opinião dos outros. Hoje, obviamente, ouço a opinião dos outros, mas sigo aquilo que é a minha verdade e a minha essência. E o teatro, como é que surgiu? Que é a pergunta que tu fizeste, para não nos desviarmos da pergunta que ele me fez. Está à vontade. Estrela da Em 2016, quando eu entro no teatro, ainda não sou da alma, ainda quando o Leandro Ribeiro, que é o meu professor, ensinador, uma pessoa incrível, ainda tinha o grupo teatro no Orfeão de Ovar, que depois acabou o teatro no Orfeão, e ele também já estava no Sol d'Alma, e depois eu vou para o Sol d'Alma. Mas a minha primeira peça ainda foi no Orfeão de Ovar. A peça Nunca Estive em Bagdade. Foi uma peça que eu fiz parceiro com a Liliane Elzig, que muitos de vocês aí se calhar conhecem. Eu A Liliane pessoalmente também Elzig. conheço. Um abraço muito grande para Um ela. grande abraço e um grande beijinho para a Liliane Elzig, que também vocês a seguir já vão perceber que eu vou falar dela outra vez, mas não vou falar já, e vocês vão perceber. Mas eu fiz par com a Liliane Elzig, ainda na altura, nessa peça, na minha primeira peça. E o teatro, e na altura, como é óbvio, a primeira peça, estás ali super nervoso, estás ai, não correu mal, mas como é óbvio, fui evoluindo ao longo do tempo. Depois fui para o Sol d'Alma, e esse gosto foi se tornando um amor. Porque inicialmente eu vou para o teatro também primeiro porque eu queria desenvolver a minha parte mais autoestima, autoconfiança. Claro. Hum, E ajuda muito o teatro. O teatro Sim, sim, ajuda sim, sim. imenso. A Trabalha libertar-te e a expressar. a libertar-te, a expressar-te, a começares a não ter problema. Porque no teatro nós temos mesmo que fazer o ridículo, Sim. não temos que ter problema em fazer o que quer que seja. E a personagem, isso ajuda-nos muito e levamos os ensinamentos do teatro, levamos para a vida, levamos para o nosso dia-a-dia, para a vida. E depois também se conhece pessoas incríveis e gera-se ali também uma família, a nossa família do teatro. Claro. E eu comecei a fazer teatros muito também por isso, para trabalhar mais, lá está, a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha postura, a minha expressão dramática, a forma de comunicar. Trabalhei muito a comunicação e trabalhei muito em mim. Curiosamente, foi num ano, eu entro no teatro num ano terrível, porque foi o ano em que o meu pai teve um cancro. Oh. E foi daqueles cancros galopantes e que infelizmente foi daqueles que não havia nada a fazer e foi poucos meses, mas coincidiu com eu estava a ensaiar para a minha primeira peça de teatro, que foi Nunca Estive em Bagdade. Foi muito difícil fazer essa peça, porque essa peça descrevia, era o Rogério, e era a Glória, eram as duas personagens principais dessa peça. Logo assim estreia em força. E que a Glória... Não, havia vários Rogérios e Glórias, que é uma coisa que o Leandro é brutal. É um Rogério e Glória, ele transformou em vários Rogérios e Glórias. Giro, ok. E com diferentes graus de parentesco. O Rogério e Glória que são irmãos, o Rogério e Glória que são marido e mulher, e etc. Ok. Uma coisa incrível. Uhum. E eu fazia, e a Glória tinha um cancro. E foi assim uma coisa, eu pensei, uau, como é que o meu pai estava numa fase complicada, o meu pai tinha um cancro, e eu estava a fazer uma peça em que a pessoa com quem eu contracenava tinha um cancro, porque o texto que nós fizemos, que era o Nunca Estive em Bagdade, foi difícil, mas eu senti, uau, se calhar tinha mesmo que fazer aquela peça, como uma homenagem. O meu pai não viu aquela peça, o meu pai faleceu em 2017, a peça foi para o ar em outubro de 2017, a minha estreia oficial foi no dia 31 de outubro de 2017, mas depois seguiu-se, depois fomos para o Sol d'Alma, para o Sol d'Alma, criou-se o grupo adulto do Sol d'Alma, e estou lá até hoje e amo fazer teatro, e vocês foram ver recentemente uma peça muito fixe. E já tens ali um elogio, que eu já estou a ver. Olha, muito obrigado, Márcia, nem tinha visto. Da Márcia Fonseca. Muito obrigado, Márcia. Márcia foi ver a peça, foi fantástica a peça. Beijinho. Foi uma Obrigado por estares aqui foi uma connosco. peça realmente muito bonita e ao início nós estranhamos um bocadinho, no início, é aquela coisa que primeiro estranhas, depois entranha-se.
Mas depois a forma como o Iandro trabalhou a peça, pegou em 4 personagens, dividiu aquilo em 16 ou 17 pessoas e fez o... E a peça estava realmente muito interessante e eu gostei muito de fazer o meu papel, porque foi um papel muito diferente do que eu estou habituado a fazer. E as pessoas disseram muito isso, olha, fizeste um papel que não é o costume que tu costumas fazer, notei mesmo uma evolução em ti e saíste da tua zona de conforto. Um ator também ator tem que sair da sua zona de conforto e eu gostei muito de fazer. E o Sodalma é uma família, eu amo aquela família, são pessoas incríveis e portanto eu estou-me a ver a fazer teatro até o dia em que já cá não estiver e pronto, e aí se calhar faço teatro lá em cima também. Se calhar. Olha quem dera a nós todos. Depois, da nossa... Pode-se dizer que foi a tua peça favorita que gostaste de fazer parte? Não. Não? A peça favorita não. Foi talvez a peça. E se tiver aí malta que também fez parte da peça ou que veja isso, depois pode comentar. Foi talvez a peça em que eu fiz a personagem, que se calhar a minha personagem que mais foi elogiada. E nós também gostamos, é um reconhecimento. Eu não tenho... Sim, claro. Foi se calhar a peça em que disseram, pá, estiveste tão bem, pá, gostei muito de ti. Pá, isso é bom, claro que nós gostamos disso. Mas não foi a peça que eu mais gostei de fazer. É difícil dizer qual foi, mas eu... Olha, gostei muito de fazer o Diário de Anne Frank. Nós fizemos que demos o nome Legado de Anne Frank. Fizemos o Legado de Anne Frank. Nós fizemos o Despertar da Primavera. Foram 2 peças super marcantes. O Despertar da Primavera, na altura do Covid ainda, em que nós fizemos de ambulante na nossa sede, em que a peça tinha vários passos, era a deambular. Havia cena ali. Agora vão para ali para a cena, para ali para a cena não sei quantos. Agora vão para ali para a cena... Percebes? Era deambulante. Interativo, interior, exterior, e o Despertar da Primavera tem um texto muito forte, muito profundo, e então foi muito marcante. E o Legado de Anne Frank foi também muito marcante, até, todos conhecem a história de Anne Frank, mas até pela altura em que foi, a altura em que estávamos na explosão do que tinha acontecido em Gaza e da Palestina, Israel e a faixa de Gaza. Sim. Então foi assim marcante fazer essa peça. E nós fizemos mesmo com o anexo, as pessoas, nós entrar no anexo secreto, como a gente vê nos filmes e no filme, não sei o quê. Foi uma peça muito forte. Foi muito forte, eu gostei muito de fazer essa peça. Mas o ator tem que se adaptar, um bocadinho adaptar-se ao que faz. Também gostei muito de fazer trabalhos com a comunidade, como foi o Sabão Potassa, que foi brutal. Um trabalho aqui com a comunidade de Ovar e em que trabalhamos muito figuras de Ovar. Foi muito marcante. O teatro é maravilhoso. Portanto, se estão aí malta que nunca experimentou, experimentem teatro. Não se vão arrepender. Experimentem teatro, no Sodalma, na Contacto, noutra companhia qualquer. Renascer, que é aqui também. Renascer. Fica aqui ao lado do ou noutras companhias, mas experimentem, façam teatro, porque o teatro faz tão bem. E ajuda-vos a crescer como pessoas. Sim. Ajuda muito. Sim, bom. Sim. Boa noite à minha irmã, Leonor Barbas. É a tua irmã. Olha, boa noite, um abraço a todos. É uma fã ávida e sempre atenta também do programa. Boa noite, Leonor. Se quiseres fazer alguma pergunta, estás à vontade. A gente agradece. Para além de teatro, de música, a realidade é que nós, neste momento, eu e o Rodrigo, estamos-te a copiar, porque tu já tiveste também um podcast, um programa em que falavas com artistas. É verdade. Que chamava-se À Noite com o Luís Rola, que teve 2 temporadas. Começou na pandemia, começou no Facebook e depois acabou na Rádio ABFM. Conta-nos um bocadinho sobre isso. Eu gostei muito de fazer esse programa. Na altura da pandemia, como é que surge? Primeiro, À Noite com o Luís Rola surgiu de um convite do meu amigo Pedro Peralta, que ele lança-me um desafio, porque o Pedro Peralta tinha feito um talk show, tinha feito também assim um programa muito engraçado, que era o Pedro Peralta Show. E na altura tinha feito no Instagram. E ele depois lançou-me um desafio. Olha, por que não tu fazeres também uma coisa assim, um podcast, um programa, faz em direto no Facebook? E surgiu daí o À Noite com o Luís Rola, tanto que ele foi o primeiro convidado de todos do À Noite com o Luís Rola. E o À Noite com o Luís Rola surgiu inicialmente com 2 temporadas em que o convidado era um amigo, uma pessoa de Ovar, um conhecido, um amigo, em que basicamente
eu ia pedir aos amigos, aos familiares e amigos para deixarem perguntas, para deixarem vídeos, coisas engraçadas, uma mensagem. O convidado não sabia de absolutamente nada. Bem. E depois chegava ao programa e era surpreendido com as perguntas da pessoa, Olha, interessante. do amigo, do irmão, da mãe. Deixa-me já aqui roubar-te a ideia. ideia. Vou já aqui roubar-te a ideia. Luís, tu notavas quando isso acontecia que as pessoas viravam muito mais para o lado pessoal ou tinham aquela seriedade de perguntar coisas mesmo sobre as profissões? Não, sobre era muito artísticos? pessoal. Eu Ok. fugia um bocadinho ao lado profissional. Objetivamente, queria conhecer mais a profundidade da pessoa e a pessoa quem é que é a pessoa. Quem é que é a pessoa sem os papéis que tem que desempenhar. Ok. Uhum. Quem é que ela é. Então não íamos muito para o lado profissional, embora também se falasse um bocadinho, mas era mais para o lado pessoal. Até porque depois as pessoas acabavam por ir também fazer perguntas mais para o lado pessoal. E até brincadeiras, e havia pessoas que mandavam coisas engraçadas e até para envergonhar, sabes? Para envergonhar o convidado. Mas era muito engraçado, porque isso depois, o facto do próprio convidado não saber bem o que é que ia acontecer, dava ali uma naturalidade, pois alguns ficavam meio encravacados, mas era muito giro isso. Fazias isso em tua casa e depois... Fazia a minha casa, transmitia isso- em direto no Facebook, tinha uns primeiros 15 minutos que eu estava ao piano a tocar, depois eu chamava o convidado, vou agora chamar o meu convidado, chamava o convidado, e depois era assim, foi com perguntas e assim, era muito E interessante. com isso teve o convite para... E depois mais tarde, ao fim de 2 temporadas, eu decidi fazer uma temporada em que virei para as associações, porque achei que era importante dar voz às associações e Claro. comecei a convidar associações vocais. E depois o Jaime, já antes mesmo de eu ir para as associações, ele já via o programa, o Jaime Valente da AVFM. Ok. Ele estava atento e eu gostava muito. Ele disse, eu gostava muito. E houve uma altura que eu lhe liguei para lhe pedir ajuda, nunca mais me esqueço, para pedir ajuda para... Olha, como é que eu uso o OBS? Porque eu queria começar a melhorar as transmissões, porque aquilo era um bocado... Não tinha uma qualidade extrema e eu queria começar a melhorar, por causa de mostrar os vídeos direitinho. E, Certo. porque e é preciso esse tipo de streamings para poder mostrar a coisa direitinho. Exato. E eu pedi ajuda ao Jaime. Ele disse, olha, podes usar o OBS, é gratuito e tal, podes usar. E deu-me ali umas dicasitas. Mas depois ele disse, eu gosto muito do teu programa. Tu não gostavas um dia, tinha gosto em que podias vir para a rádio, fazer aqui o programa. E depois falamos e surgiu uma temporada na rádio. E ainda fiz uma temporada com associações na rádio AVFM e foi muito bom. Aprendi muito, sou muito grato ao Jaime. Aprendi muito também a nível técnico, que era muito o que me faltava. Eu queria era fazer, mas a parte técnica aprendi mesmo imenso e foi maravilhoso também fazer lá na rádio. E foram 2 anos. Começou em 2001, janeiro de 2001 e foi até finais de 2022. 2021. Sim, 2021, quando eu comecei em não, janeiro. tinhas dito 2001. Não. Janeiro de 2021, não é 2001. Mas também poderia ser uma forte possibilidade. Se Sim, tu fazes também. uma coisa dessas antes de ir para a faculdade. Podia ser, mas em 2001 não havia Facebook, malta. É verdade. Depois, Sim, mas é verdade. já havia rádio, já havia Já rádio. havia verdade, rádio. é E verdade. foi isso, e foi um programa também que gostei muito de fazer. E pronto, e depois chegou um momento, 2 anitos, dava muito trabalho, confesso, e foi o momento de fazer uma pausa, porque também dá muito trabalho, mas foi muito gratificante mesmo. Uma pausa que te resultou em tu trazeres uma coisa contigo, hoje, que podemos dar assim já o lamiré para tu apresentares ao público. Tens ali a câmara, tens aqui este belo espécime, aqui ao teu lado direito. Posso mostrar? Podes, Ângelo, podes. O Ângelo Está também aqui. vai preparado. Nas Deixa- asas de um sonho. Deixaste levar nas asas de um sonho. É verdade. Foi este livro, já agora, deixa-me já aqui referir, foi publicado no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro, precisamente. Portanto, foi o último trabalho aqui que o nosso amigo Luís publicou. Fala-nos um bocadinho. Nas asas de um sonho, isto é, literalmente, é um grande sonho. Aliás, talvez o meu maior sonho concretizado até hoje. Não é talvez, foi mesmo. Foi mesmo. Então eu estou mesmo muito feliz porque eu vou-vos contar uma coisa. Este sonho nasceu, e eu acredito muito nisso, nasceu quando eu escrevi o meu primeiro poema em 2010, sendo que eu não tinha esse sonho em 2010, mas foi preciso o primeiro poema para depois nascerem todos os outros, e foi preciso toda a história que eu vivi, e que já falei um bocadinho dela aqui, para
eu começar a escrever. Portanto, e é por isso que eu, não é só por isso, mas é por isso também que eu agradeço e honro toda a minha história, a parte boa e as cagadas também, que fazem parte da vida. Porque trouxeram este livro e trouxeram tudo que está aqui dentro deste livro de poesia. Em 2015 foi quando surge a primeira vez eu digo para mim mesmo, eu quero publicar um livro de poesia. Na altura, e o meu pai sabia deste sonho, e o meu pai foi uma pessoa que me apoiou muito nesse sonho. Não aconteceu na altura, mas o meu pai já na altura me apoiava ao sonho. E disse, se precisares de ajuda, não sei o quê, para concretizar o teu sonho, eu estou aqui. Mas eu tinha crenças. E nós às vezes não concretizamos determinados sonhos na nossa vida e não avançamos para determinadas coisas que queremos porque temos crenças que nos limitam. Não sou capaz, não sou merecedor, será que as pessoas vão gostar? Estamos aí no processo ainda de Sim. autodesenvolvimento. Se calhar as pessoas não vão gostar, se calhar não vão ler, se calhar todas aquelas crenças que nós também vamos desenvolvendo um bocadinho ao longo da vida e que temos que as desconstruir, porque todos nós somos profundamente merecedores de viver os nossos sonhos e os concretizar. Todos nós somos capazes, quando realmente temos a coragem de fazer acontecer, temos a coragem de avançar. E pasme-se isto. Eu vou a um evento de desenvolvimento pessoal em outubro de 2023, ao Restart, o primeiro Restart, que eu fui com o Jorge Coutinho, e aí eu desbloqueei o sonho. Foi nesse evento que eu desbloqueei o sonho do livro. Numa conversa com o meu grande amigo Rui Jorge, numa paragem de autocarro, já no final do Restart, ele disse-me assim, porque todo o Restart eu trabalhei muito esse sonho. No Restart eu dizia nos exercícios que eu fazia, o livro, eu quero o livro, eu queria o livro. E ele, na paragem de autocarro, na ida de Lisboa depois para cada um para a sua casa, que eu vinha para o VAR, ele diz-me assim, eu vou-te cobrar na próxima semana, tu vais mandar o livro para as editoras, vais fazer uma pesquisa de editoras e vais mandar o livro para editoras. Uau. Eu vou-te cobrar. Na sexta-feira seguinte, o evento acabou um domingo, na sexta-feira seguinte eu estava a mandar o livro para a oficina da escrita. Bem. Para a oficina da escrita. E eu, passado uma semana, tive a resposta da oficina da escrita a dizer gostamos muito do seu livro, da sua obra, gostamos mesmo muito e queremos fazer uma proposta de edição. E eu com aquelas crenças todas de não vão gostar, será que não? Porquê? Porque eu tinha tido uma má experiência antes. E é outra dica que eu vos dou aí para casa. Estão ali. Eu às vezes não olho para a câmara, mas desculpem lá que eles estão ali. Eu atrapalho-me com a câmara. Sim, mas olha, vocês estão aí que é, não desistam ao primeiro não, claro. Porque vocês vão ouvir nãos na vida. E eu ouvi um não eu tive uma hipótese de fazer a publicação do livro com uma outra editora. Ouvi um não porque não concordei com o contrato que eles me tinham dado, porque eles tinham dito no e-mail que eram determinadas condições e depois quando me mandaram um contrato havia lá uma série de cláusulas que não tinham nada a ver. E eu tinha o sonho, mas que não sou burro e que não posso aceitar tudo o que me põe à frente, disse eu não concordo com este contrato. E aquilo caiu. No dia a seguir ele disse-me, olha, então pedimos desculpa, desejamos toda a sorte do mundo, mas não vamos avançar. Luís Rola, tu que te autodizes como pessoa sentimental, notei aí um lado teu bastante racional. Sim, porque na altura eu pedi opinião. É bom a gente pedir opinião. E eu pedi a opinião de 2 ou 3 pessoas e disseram-me todas, olha, não podes aceitar isto. E eu de facto não aceitei. Mas levei aquilo, claro que tomei a decisão certa. E hoje está a prova. Mas na altura foi um murro no estômago. Foi como se, prontos, já não é para mim, já não vai acontecer, o livro de poesia não vai acontecer. E foi um bocado isso que eu, na altura, interiorizei em mim. Que era uma mentira, na verdade, mas que eu interiorizei. Certo. E só depois, mais tarde, um ano e pouco mais tarde, é que eu voltei a dizer, não, caramba, há tantas editoras e tu vais desistir ao primeiro não. Não desistas ao primeiro não. A nossa mente é muito inimiga. A nossa mente engana-nos. Ouçam o coração, ouçam isto aqui o coração. E acredito que a vida dá coisas boas a quem merece. E pronto, outubro de 2023 o sonho nasce. 2 anos depois estamos aqui.
O livro em outubro deste ano, do ano passado, agosto, outubro. Isso é que é nas asas de um sonho. Em agosto, outubro sai para pré-venda, e depois tudo o que se surgiu, e agora foi feito o lançamento, e eu chamei-lhe Nas Asas de um Sonho, porque é muito mesmo isso que eu sinto. O título representa muito aquilo que eu sinto mesmo, que eu sinto que era realmente um grande sonho, e é tão poético, o título é tão poético, Nas Asas de um Sonho, e é tão forte, é tão profundo, e que representa que todos nós podemos voar. E se nós pudermos voar e pudermos sonhar como podemos, então podemos tudo. E é um livro de poesia super sentimental, poemas muito, como eu já falei, são uma terapia, poemas em que eu falava muito sobre mim, Já li alguns. sobre as minhas emoções, aquilo que eu sentia. Tem poemas com vários temas, amor, saudade, sonhos, tudo e mais. Tem mesmo muita coisa. Se eu hoje posso dizer que está ali muito desenvolvimento humano ali dentro daquele livro, na verdade, muito. Na altura não sabia, mas está ali muito desenvolvimento humano, mas acima de tudo está ali muito essência e muita história de vida. Está ali história de vida. Preciso... Que é muito a minha quando o escrevi, mas pode ser a de qualquer um de vós. Qualquer um de vós pode ler um poema e pode se identificar. Gostei muito das mulheres da nossa vida que tu escreveste. Olha, muito obrigado. Se quiseres, poderemos ler esse poema, se fizeres muito gosto. Se fizeres muito gosto, Sim, era um momento Força. bom para reclamares um bocadinho. Agora, o Anjo, como gostou muito de Mulheres da Nossa Vida, e eles sabem que página está. Estou a ver. Pronto, já está Eu sabia. Acho que Ângelo, não é para ficar escorado. É só porque eu não sei em que página é que está. Mas antes de lermos, eu também quero ler uma coisa antes de irmos para o poema Ok. aqui dos nossos fãs. Nós temos aqui mensagens e não Pois estamos aqui a temos. ler. Sim, senhor. Zé Luís, boa noite, rádio, vocês estão em alta. Parabéns, só espero que o vento forte não estraga a antena se não consigo ouvir. Rádio, um abraço. Um abraço a Luís, que é uma pessoa muito ligada à Rádio Vozes Maria. E da nossa querida amiga, que já esteve aqui connosco, a Cecília Santos. Há quanto tempo? Um grande beijinho, Cecília. Já não te vejo há muito tempo. Boa noite, amigos. Só agora consigo ligar. Beijinhos. Olha, Ângelo. encontrei aqui a página 19. Mulheres da nossa vida. Oh. Então, olha, eu vou ler. Eu vou É ler. tu, Livre. Ok, mas também pode. Eu identifiquei-me porque a minha escrita também fala muito de mulheres, por isso é que eu me identifico. Muito bem. Mulheres da nossa vida. Mulher que me arrepias o coração a cada gesto gravado com emoção. Num olhar que te vê cada vez mais bonita, a pintar sonhos, a escrever memórias. Acaricias desejos que são, palavras que vão, olhares que não mostram e escondem tudo. Tão fascinante o mistério de te descobrir, os segredos que deixas guardados nas memórias que hão de vir. Não tentem moldar-te nem domar-te, seria impossível querer-te e não ter-te, na verdade, tudo o que te define. Mulher de encantos que te tornam única e diferente de tudo o que espero ver, porque os olhos exploram a tua magia. E eu, quase sem me aperceber, entrego-me à espera de uma surpresa. És uma pequena sereia de meus sorrisos, flutuando nas seduções de uma vida. E quando tantas vezes te perdemos, percebemos o quão vazio ficamos na ausência que nos dá saudade. Porque podemos viver sem tanta coisa e ainda assim conseguir sorrir. Mas nunca poderíamos ser felizes sem as mulheres da nossa vida. Bem. É um poema muito bonito, acho que escolheste bem, entre outros, mas este é sem dúvida um poema também muito bonito, que eu escrevi, curiosamente, em homenagem às mulheres da minha vida. Exato, pelo título. Sim, dá logo para entender. E curiosamente até escrevi num dia da mulher, na verdade. Foi um acaso, mas por acaso foi num dia 8 de março que esse Olha que poema tens foi mulheres escrito. a ver aquilo. Márcia Fonseca diz: estou curiosa. Sentiram-se homenageadas com este momento? Digam aí nos comentários. Digam aí.
Não, gostei desse poema porque puxando, pronto, para o meu lado pessoal, Claro. também já escrevi, digamos, coisas sobre mulheres. Pois, porque eu sei que tu também Ok. escreves, tu também gostas de poesia, certo? Ou Sim. não estou Não, enganado? gosto. Comecei a ter essa experiência há um ano para cá, há um ano e meio. Por isso é que... É maravilhoso, é É maravilhoso. exatamente. Sem dúvida. Luís, foi um gosto ter-te aqui e conhecer-te, Já a acabou? tua vida. Sim, minha gente, já. infelizmente a hora Queria passa mais. a correr. É Queria verdade. mais. Foi um gosto enorme ter-te aqui. É Obrigado. verdade, é verdade. Rodrigo. Meu estimado, foi um gosto enorme termos-te por cá, para tu nos mostrares um bocadinho do teu lado artístico que tu tanto amas. Partilhares um bocadinho deste teu amor connosco, com nós todos. Eu... Espero que daqui para a frente que ainda continues a ter muitas mais oportunidades para ires partilhando estes teus Muito amores. obrigado. E que haja mais Olha. livros. Sim. Vou só finalizar, se me permitem, dizer uma palavrinha. Força. Sim. E já agora Pronto, vou temos seguir. aqui uma boa vou- sugestão da Vou Márcia. pedir o que a Márcia pediu, se a Claro, Márcia claro. pediu isso. Epá, Márcia, é difícil escolher um. Dizer, Vai. ou seja, dizer que esse é o meu favorito. Mas Sentes eu que vou... são todos os teus bebés, É, não? mas de qualquer maneira, eu vou aqui a um que se chama A Sabedoria da Vida. Uhum. E que está aqui na página 33 do meu livro. Aproveito já agora, se quiserem depois falar comigo e eventualmente quiserem um exemplar autografado nas asas de um sonho, falem comigo ou falem com qualquer um destes dois, que eles Sim, fazem-me senhor. chegar. Sim, senhor. Ficamos Mas- oficialmente contratados como... Contratados como RPs. agentes, Exato, RPs, agentes. RPs Relações Públicas. Prontos, mas vou ler então para a Márcia, para todos os que aí estão e para todos os que vão poder ver isto depois, A Sabedoria da Vida. Que o vento leve o que não me faz bem e afaste para longe quem não merece ficar. Que o sol ilumine o melhor que a vida tem e me dê a sabedoria e capacidade de amar. Que o mar revolto leve as angústias e a dor e a sua brisa me guie e dê paz ao meu olhar. Que o pôr do sol que acalma e pinta de cor traga bonança e sonhos que posso tocar. Que flores desabrochando na minha vida me acompanhem a cada nova primavera e na chuva e tempestade de cada inverno possa sentir o calor do seu eterno abraço. Que a saudade não murche e seque a flor e voo livre pelo meu mundo sem a perder. E o pássaro que doce canta no amanhecer aqueça um coração aberto e lhe dê amor. Que não me falta força nas desventuras, nem um sorriso de criança nas alegrias. Que o tempo eternize e lembre momentos e nunca feche as portas e apague os sonhos. Que a vida me conduza ao melhor de mim e dê aos outros sorrisos e esperanças sem fim. Dizem que sou louco por me dar sem barreiras, mesmo que a razão me diga para criar fronteiras. Mas na inocência da criança que nunca morreu, sou inteiro, intenso e um novo sonho nasceu. Mais um grande exemplo do quão sábia a vida pode ser para nós. Muito obrigado. Eu só quero agradecer Já aqui aos dar-te meus aqui um amigos. abraço. Em direto. Quero agradecer aqui aos meus Nada. companheiros, meus amigos. Foi muito especial e obrigado a todos os que estiveram aí desse lado a assistir e a todos que vão poder ver isto depois em diferido também. Muito obrigado. Continua Foi a um ser gosto. uma inspiração para as pessoas, continua aí a fazer parte de tão bonitas iniciativas e parcerias que tu tens, porque com a arte tu consegues chegar longe. E estes últimos anos têm sido a prova disso. Concretização de alguns sonhos, a realização de projetos, de iniciativas, a criação do teu álbum, a partilha da música que tens feito. São tudo, podem ser pequenas em termos de número, mas são grandes conquistas na tua vida. E se até agora conseguiste isso, acredito que vais conseguir muito mais daqui para a frente. Obrigado. Um grande abraço. E pronto, hoje esteve cá o Luís Rola, mas quem sabe poderá estar um de vocês, um dos nossos ouvintes, se tiverem algum lado artístico que queiram vir aqui partilhar, podem sim mandar mensagem a nós, na nossa página do Instagram, Era Uma Vez o Artista 93.1, Exatamente. e portanto, caso tenham curiosidade, podem estar aqui.
Agora estaremos de volta no dia 19 de Fevereiro para um especial de Carnaval. Não vamos revelar ainda quem é a pessoa que vai estar aqui ao nosso lado, mas esperem que acho que eu e o Ângelo poderemos vir mascarados. Maybe. para darmos o fim oficial ao Carnaval 2026. Aproveitem muito. O tempo não tem dado assim muitas tréguas, mas tentem aproveitar o máximo possível. Mantenham-se seguros nas vossas casas, junto dos vossos. Mas também não tenham medo de celebrar e, mais uma vez, de ser Ridículos! Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite e bom final de semana. Je ferai tout ce que je peux